Acho que foi. Tá com você, Marina. Vocês estão vendo direitinho a tela? Tá funcionando a parte de compartilhar? Sim, tá Então ótimo. tá bom. Bom, vou apresentar meu projeto de pós-doc. É, o projeto de pós-doc está sendo orientado pelo professor André e pela professora Isabela. O meu projeto de pós-doc, ele meio que foi de encontro ao Covid, ele já existia antes do Covid. Então, foi uma adaptação do que eu tinha antes como projeto para a situação do Covid. Então, vou explicando ao longo da apresentação, mas esse que é o título: Modelos preditivos de indicativos de saúde mental antes, durante e após a pandemia do Covid, utilizando técnicas de machine learning. Como dados introdutórios, né, a saúde mental ela é um assunto muito relevante em termos mundiais, ela causa um impacto muito grande econômico, em mortalidade, então é um assunto importante para que a gente preste atenção. E é legal lembrar do caráter multifatorial do adoecimento psíquico. Então, que não é uma coisa tão simples como investigar variáveis isoladas. Todo adoecimento acaba sendo perpassado por muitas coisas, e isso exige também das pesquisas e das investigações a tentativa, pelo menos, de abarcar essa complexidade. E dentro dessa complexidade, é legal lembrar, e até teve uma chamada para papers da Lancet sobre impactos climáticos, eles incluíram a saúde mental como uma das consequências das mudanças climáticas. Então, até fatores que às vezes a gente não presta muita atenção, como elevação do nível de poluentes ou elevação da temperatura, tem artigos publicados mostrando a relação disso com o aumento de nível de suicídio, de internações hospitalares psiquiátricas. Então, de fato, é bem multifatorial, tem muitos fatores que acabam influenciando os desfechos de saúde mental. Em meio a isso, então, eu estava me aprofundando a esses temas e pensando formas de analisar essa quantidade de dados, pensando no machine learning quando chegou o Covid. E o Covid entra como mais um fator a somar aqueles outros fatores em relação à saúde mental. Inicialmente, a gente não tinha uma ideia clara do que ele poderia causar, a gente tinha algumas hipóteses, algumas foram confirmadas, outras não, outras ainda a gente não tem como saber, mas chegou como um fator importante também em relação aos indicativos de saúde mental. As hipóteses a priori que a gente tinha em relação às pandemias anteriores foi que os dados mostravam que aumentava o estresse agudo, a incidência de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, insônia, uso de substância, presença de sentimentos de confusão, raiva, frustração, medo. Enfim, tem dados na literatura embasando essa piora do funcionamento psíquico durante pandemias anteriores, como a MERS, como o Ebola. Então, isso já tinha acontecido, a gente esperava que acontecesse novamente. E como efeitos secundários, então, a crise econômica, o isolamento social, a diminuição dos grupos de suporte e até a diminuição do acesso à assistência psicológica acabam sendo fatores que também levam a gente a ter essa expectativa a priori de que a saúde mental ela fosse piorar e fosse e se constituir como um dos pontos de atenção durante o Covid, durante e após o Covid. Atualizando um pouco essas previsões iniciais que a gente tinha, em um estudo bem grande, com 36 mil adultos, 36.520 adultos lá no Reino Unido, de um estudo deles de cohorting, eles avaliaram pelo PHQ-9 e o GAD-7 a saúde mental desde o início da pandemia, 23/3 até agosto. E o que eles perceberam foram que os índices estavam altos no começo, de depressão e ansiedade, eles não compararam com antes da pandemia, mas no começo estavam altos, e que depois eles tenderam a se estabilizar e cair um pouco. Então, é como mostrando um caráter adaptativo das pessoas à situação do isolamento, inclusive nas fases que estavam mais restritivas. Uma exceção para isso foram alguns grupos de maior risco, que foi mulheres, jovens, pessoas com baixa renda, baixa escolaridade ou pessoas com doença mental pré-existente. Essas pessoas elas não baixaram os níveis ou até subiram os níveis. Então, isso foi na contramão da tendência geral. Outro estudo que comparou dessa vez dados anteriores
ao da pandemia e ao meio da pandemia, no final de abril, também no Reino Unido, mostrou que houve uma piora relativa da saúde mental, mas que esses mesmos grupos de vulnerabilidade foram os que mostraram maior impacto, que foram mais, que tiveram uma pior piora. E aí, frente a isso, frente a esse problema um dos impactos que o Covid trouxe, que foi o da saúde mental, que é a nossa área que nos cabe, a gente começou a pensar em estratégias de intervenção à distância, para que pelo menos o aspecto da assistência à saúde mental não fosse interrompido pela necessidade de isolamento e para que tivesse uma forma de assistir a essa demanda que parecia crescer durante a pandemia. Então, falando um pouquinho sobre o teleatendimento, a ideia de um contato remoto com os pacientes, ela já é bem antiga, desde Freud ele relata, ele trocava cartas com orientações para os seus pacientes, então desde aquela época existia já essa ideia de alguma orientação à distância. Na década de 50 e 60, vieram as suicide hotlines, a assistência por telefone. O psicanalista Sold, em 1951, até afirmou que o telefone, de fato, poderia ser uma ferramenta importante no processo terapêutico. Em 59, não sei como, mas eles já tentaram começar a usar a videoconferência para fazer materiais para terapia de grupo, para terapia individual, para treinamento de equipe. Então, era uma videoconferência bem inicial, porque faz muito tempo, mas eles já tentavam usar. Na década de 80, começou a ficar mais frequente os chat rooms sobre saúde mental, então tinham grupos que conversavam sobre isso. Em 86, tem a Universidade de Cornell, ela fundou um fórum de perguntas e respostas, que era para ser geral, mas que muitas das perguntas e respostas eram sobre saúde mental, e aí eles acabaram constituindo um time para isso e agindo sobre isso. E em 97 foi fundado a International Society of Mental Health Online, então algo mais oficial. No Brasil, especialmente, já tinha a ideia das suicide hotlines, tinha alguma coisa mais em início, em um protótipo de um atendimento online, mas de fato, quando começou a ficar mais concreto, foi em 1995, quando o Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC, eles criaram um site para estudar sobre os fenômenos da internet, e aconteceu que as pessoas começaram a entrar muito em contato através do e-mail nesse site para receber orientação psicológica online. Eles verificaram essa demanda e começaram a estudar essa demanda. Então, os dados no Brasil começaram principalmente por esse primeiro grupo. Aqui eu acho que não vale a pena passar em detalhes cada resolução, eu trouxe mais ou menos as 3 principais resoluções em relação ao atendimento online, mas de uma forma resumida, inicialmente era aprovado só para pesquisa, em um caráter bem experimental. Em 2012, já começou a ser aprovada a ideia de orientação online psicológica, entre 12 a 20 sessões, a ideia de que tudo bem atender o seu paciente se ele estiver viajando e não puder ir no atendimento presencial. Em 2018, ficou oficialmente liberado o atendimento online sem limites de sessão, mas agora com um cadastro no Conselho Federal de Psicologia do profissional que está habilitado a fazer esse atendimento. Esse cadastro não requer muita coisa, além de só a concordância com alguns termos lá de confidencialidade, com todos os cuidados do atendimento online. Em relação até questões éticas e o teleatendimento, uma revisão feita sobre na PubMed, no PsyInfo, no Web of Science, sobre artigos que falavam sobre isso, os pontos que mais foram frequentes a respeito a favor do atendimento online foi o apelo ao maior acesso à psicoterapia, a flexibilização dos serviços, uma comunicação melhorada entre os terapeutas e os pacientes, vantagens de se adaptar à rotina do paciente, se ele viaja, se ele... o que acaba levando ao próximo ponto, fica mais conveniente ou mais fácil de se aderir quando tem essa flexibilização,
e vantagens econômicas, porque não tem o custo do deslocamento, do aluguel físico de um local, às vezes, então tem essas vantagens, e os pontos contrários, que na verdade são pontos de alerta para a gente prestar bastante atenção na questão da privacidade, confidencialidade e segurança, a necessidade de formação do terapeuta, questões específicas da tecnologia, então saber se a internet está boa, se o sigilo está sendo preservado, como que estão os dados. E outros 2 pontos é ter cada vez mais investigação sobre as formas de se prestar assistência pela internet, que não é só a tradicional por videoconferência pessoa a pessoa, mas tem uma gama de possibilidades de intervenção, entender qual é a eficácia de cada uma delas, e questionar um pouco sobre as questões de emergência, ao mesmo tempo que tem as suicide hotlines, que são questões de emergência e acaba tendo uma eficácia bem legal, uma ação bem legal com esses pacientes. O atendimento online, às vezes, ele é colocado de lado em relação a quadros mais emergenciais. Então, estudar um pouco mais disso, entender quais são os limites e quando que é preciso cada coisa, também é uma coisa legal para a gente prestar atenção. E aí, em meio a essas intervenções online, veio a que a gente escolheu para esse projeto, que foi a Internet Delivery Therapy. Ela foi escolhida por ela ser uma intervenção mais focal, uma intervenção que tinha um papel diminuído do terapeuta, então uma necessidade menor de uma equipe grande para atender um grande número de pessoas. E ela é bem baseada na ideia do Therapy Workbook, ou do Self-Therapy. A gente tentou traduzir para terapia autogerida em português, em falta de um nome melhor. Mas é a ideia de que o próprio paciente ele receba o material e tenha um contato mínimo com o terapeuta. Em algumas intervenções é por mensagem, outras por telefone, outras por e-mail, mas que tenha esse contato mínimo com o terapeuta só para ir auxiliando para que ele mesmo consiga compreender o material e cumprir as tarefas propostas, porque se trata de uma intervenção bem focal. E no caso do COVID, que é uma intervenção mais pontual e emergencial, a gente acabou escolhendo esse tipo de intervenção em detrimento de outras que acabaram atendendo um número menor de pacientes e talvez teria um benefício menor. Aqui tem uma frase do Manfred, aqui, que tem um livro sobre Internet Delivery Therapy. Ele fala: a tecnologia pode tornar-se nossa aliada dentro e fora da sala de terapia. Demonizar a modernidade pode ser uma atitude anti-histórica e exaltá-la pode levar a grandes erros humanos e médicos. Então, de tentar entender que a tecnologia pode ser boa ou ruim, e entender como usar ou a melhor forma de usar. Nesse guia de Oxford sobre esse tipo de intervenção, eles chamaram de Low Intensity CBT, que é a ideia de um terapeuta não tão presente quanto no modelo tradicional de terapia. Eles falaram que a grande vantagem é aumentar o acesso à terapia e ter um ganho máximo com uma intervenção mínima. Então, em contextos de alta demanda, isso acaba ajudando bastante, principalmente no ponto abaixo. Então, se a gente consegue atender quadros leves e moderados com esse tipo de intervenção, sobra espaço para que a terapia tradicional ela tenha a capacidade de atender os casos graves. Então, desafoga um pouco a demanda por terapia tradicional. Existem evidências sobre a Low Intensity CBT ou a Internet Delivery Therapy. Cada paper chama de um nome esse tipo de intervenção. Então, nesse paper aqui, eles chamaram de Therapy Assisted Online Intervention, mas a ideia é muito parecida. Então, é um programa de 7 semanas, com envio semanal de material, com envio constante de mensagens e vídeos incentivando a prática de tarefas, e eles avaliaram as medidas depois de um tempo, e eles perceberam que ela era tão eficaz quanto a terapia usual para a diminuição de sintomas de ansiedade no grupo de alunos de graduação que eles estudaram. Dá para pensar que alunos de graduação em 2016 já são alunos que têm mais contato com informática, então isso facilita, mas teve uma eficácia similar, eles não encontraram diferença entre essa eficácia. Tem outros estudos também mostrando a eficácia desse tipo de intervenção, tanto na redução de sintomas depressivos, quanto sintomas de ansiedade, de estresse. Então, é uma intervenção que vem ganhando espaço. E aí, isso tudo, a partir disso tudo, a gente chega até os objetivos do projeto. Então, como é um projeto que ele acabou unindo várias coisas, ele tem 3 grandes objetivos. Criar material para o programa de
teleintervenção psicológica iPsico, então para a gente ter uma intervenção de urgência e que dê conta da grande demanda frente ao Covid, e que seja remota, que seja uma teleintervenção. O segundo objetivo é verificar a eficácia da teleintervenção psicológica. Nesse caso, eu vou explicar mais para frente o que eu chamei de iPsico, TCCG e e-mail, mitigar possíveis efeitos do Covid na saúde mental. Ao mesmo tempo, comparar o impacto do Covid nos indicadores de saúde mental de pacientes do projeto ELSA Brasil que participaram ou não da intervenção através de análises estatísticas e do machine learning. E como último objetivo, o que era, na verdade, o objetivo inicial do projeto antes do Covid, aplicar técnicas de machine learning para compreender o comportamento de indicativos de saúde mental. Esse era o objetivo inicial antes do Covid. Agora, com o Covid, comparar esses indicativos ou o comportamento deles antes, durante e após a pandemia, identificando grupos e períodos de maior incidência, e os nossos desfechos, nesse caso, seriam a prescrição de psicotrópicos, internações hospitalares psiquiátricas e tentativa, aqui saiu errado, mas e o número de suicídios naquele período, através de dados públicos socioambientais do Estado de São Paulo, então dos bancos de dados abertos que a gente já tem à disposição. Para fazer isso, a metodologia ela foi dividida em duas partes. A primeira ela é um ensaio clínico randomizado comparando o iPsico com o TCCG, que eu vou explicar em seguida o que são essas duas intervenções. E a nossa hipótese é de que o TCCG, que é uma terapia de grupo online, que seria um formato mais tradicional da terapia, ele tem uma eficácia maior do que o iPsico, que é o programa que a gente formulou como Internet Delivery Therapy, mas que o iPsico seja melhor do que o controle, seja mais eficaz do que o controle, que seriam as pessoas que não participaram de intervenção nenhuma, se constituindo como uma boa estratégia para casos leves e moderados, desafogando a necessidade de um atendimento mais individualizado para todas as pessoas que tivessem necessidade em contextos emergenciais, porque acaba não sendo possível atender todo mundo. O desfecho que a gente utilizou foi o DAS. Ele foi aplicado nas ondas do ELSA Covid grandão, do projetão, mas também após a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta da intervenção do iPsico. E o controle foram os pacientes que não receberam a intervenção psicológica, ou não quiseram a intervenção psicológica. E a metodologia da segunda parte é a extração dos dados do DataSUS e do Anvisa para os indicativos de saúde mental, a extração de dados socioambientais da CETESB, de poluição do ar, de temperatura, do IBGE, da Secretaria de Segurança, da Secretaria do Meio Ambiente para saneamento básico, indicativos de redes sociais, então Google Trends, Trend Topics no Twitter, e dados sobre o Covid. A ideia é juntar em um banco de dados onde essas variáveis elas tenham uma associação com um marcador temporal, e que aí a gente possa acompanhar a variação dessas variáveis ao longo do tempo e correlacionar ou estudar como isso se constituiria ou não como um modelo preditivo dos indicativos de saúde mental. A gente vai fazer isso com machine learning, criar modelos preditivos e verificar a influência dos fatores ambientais e do próprio Covid nesses indicativos. Como o projeto foi feito inicialmente com os pacientes do ELSA Covid, então acho legal só passar por cima um pouco o que foi o recrutamento do ELSA Covid, que é o projeto maior da professora Isabela, que o André também está participando. Então, a terceira onda do ELSA Covid, participaram 4.150 participantes, e aí são esses participantes que foram convidados a responder os questionários do ELSA Covid. A única condição é que eles tivessem um smartphone ou um computador e que eles pudessem responder os questionários online. Os critérios de inclusão no ELSA, no projeto ELSA Brasil, são ser funcionário ou ex-funcionário da USP, ter entre 35 e 74 anos, não apresentar graves comprometimentos cognitivos ou de comunicação, residir na área metropolitana de São Paulo, não ter intenção de deixar de trabalhar na universidade em um futuro próximo, não estar grávida ou ter tido gravidez recente. Então, são basicamente esses os critérios de inclusão no ELSA Brasil e no ELSA Covid. Esse, inicialmente, era o plano de recrutamento para o iPsico. Então, como esse projeto todo ele começou a acontecer muito rápido com a emergência do Covid, a gente estimou
pelo que a gente viu em literatura, que pelo menos uns 20% da amostra, quando perguntados como está a sua saúde mental, entre muito boa, boa, regular, ruim e muito ruim, fossem estar entre ruim e muito ruim por conta do Covid. Só que a gente foi surpreendido em relação a isso. E aí esse recrutamento inicial, que seria os pacientes que de maior gravidade ruim seriam randomizados entre o iPsico e a telepsicoterapia de grupo, e os participantes com menor gravidade que quisessem intervenção também receberiam o iPsico, mas não entrariam na randomização, na análise dos dados randomizados. Ela não funcionou tão bem inicialmente, porque isso foi o que aconteceu. Aqui eu peguei os dados do REDCap dos pacientes que responderam a essa questão, como era a saúde mental, como eles consideravam, avaliavam a própria saúde mental. E da primeira onda do Elsa Covid, de 1.990 participantes que responderam a essa questão, só 9 estavam em muito ruins e 29 em ruim. E dos que quiseram intervenção, só 5 e 23. Foi muito pouco. E esse número não subiu nas outras ondas. Ele ficou mais ou menos na mesma, assim, ou até diminuiu. Então, isso não possibilitava que a gente tivesse um N suficiente para fazer a intervenção. Que bom, na verdade, né? A gente discutiu quanto que essa autoavaliação da saúde mental, de fato, corresponderia ao estado de saúde do paciente, mas que bom, porque eles não se consideravam ruins e muito ruins, mas para o estudo a gente acabou tendo que mudar um pouquinho o plano de recrutamento. Atualmente, a gente convida para participar. Oi, desculpa, posso te atrapalhar rapidinho? Claro. Só para eu seguir. Você pode voltar na tabela anterior? Por exemplo, onda 1, 9,29, 5 e 23. O 5 e o 23, eles estão dentro do 9 e do 29, então, ou eles são fora? Não, estão dentro. Estão dentro. Tá, beleza. Então, desses 9, só 5 quiseram saúde mental. E desses 29, só 3. Então, foi muito pouco mesmo, né? Nem dava para randomizar entre os grupos. Então, acabamos tendo que na verdade, a gente progressivamente foi expandindo o critério de seleção à medida que a demanda foi se constituindo menor. E aí, hoje, o nosso critério de seleção para ser randomizado entre o iPsico e a TCCG, que seria um parâmetro de uma terapia mais usual de grupo, à distância, foi ter a saúde mental autodeclarada entre regular, ruim ou muito ruim. Então, os regulares entraram. Ou está dentro do percentil de 90% piores, na verdade, dos 10% piores da DAS. Então, no percentil 90%. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar um pouco os pacientes que foram para a randomização. E aí, a gente introduziu uma nova intervenção nesse caso, que foi o grupo de e-mail, que nada mais é do que a aplicação do material do iPsico, mas sem o grupo de interação, os fóruns, é só uma psicoeducação enviada por e-mail e um acompanhamento mais remoto pelo próprio e-mail dos pacientes. Então, uma intervenção ainda com menor presença do terapeuta. A gente colocou um nível ainda com menor presença para os pacientes que tinham saúde mental boa ou muito boa, que são os que estão ficando com esse grupo de intervenção hoje. Para explicar um pouquinho o que é cada intervenção, Internet Delivery Therapy, que é o iPsico, a gente coloca até 18 pessoas por grupo. Ele consiste numa intervenção que, de início, ela é de 1h30 de videoconferência inicial para que as pessoas se conheçam, para que comece a se formar uma coesão grupal mais inicial, que o terapeuta se apresente, explique o programa. Depois, 5 semanas de intervenção através de grupo de WhatsApp. Então, todos os participantes são avisados que vão ser adicionados no grupo, eles dão o acordo deles, o aceite, eles participam desse grupo de WhatsApp, onde eles discutem os materiais que são enviados semanalmente nesse grupo. Então, são materiais em PDF e materiais em vídeo. Sobre o programa iPsico, que eu vou mostrar mais para frente quais materiais são esses. E, ao final, mais uma videoconferência de encerramento de 1h30 para finalizar o processo. Então, nisso, a demanda do terapeuta acaba sendo diferente da demanda da TCCG. Os terapeutas ficam mais na interação no grupo de WhatsApp nessas 5 semanas intermediárias. São só 2 semanas que, de fato, eles estão em tempo real conversando. Na psicoterapia de grupo online, os grupos são de até 6 pessoas, porque dificultaria aí serem mais pessoas. São 5 encontros de 1h30 por videoconferência.
Então, nesse caso, o terapeuta ele tem um contato mais constante com os participantes, mas ele consegue atender menos participantes por vez. E aí, o último modelo de intervenção, que aí é com a mínima mesmo intervenção do terapeuta, só para responder e-mail, seria o material enviado por e-mail do próprio iPsico. A gente não limitou esse número, a gente está indo de acordo com a demanda de quantas pessoas solicitam a intervenção, e é o envio semanal do material iPsico, e um feedback por e-mail do tipo, olha, aqui está sua intervenção, olha, lembre de fazer a tarefa, no meio da semana a gente envia, lembre de fazer a tarefa ao final dessa semana, aí no final da semana, se ele faz a tarefa, a gente envia um e-mail elogiando, agradecendo. Então é mais esse feedback do que, de fato, uma interação terapêutica. Então ele se constitui mais como uma psicoeducação. Marina, desculpa, a reunião de encerramento da Psico é de quanto tempo que é? Perdi. É de 1h30 também, desculpa, eu esqueci de escrever, mas é 1h30 também. Então tem 2 sessões de 1h30. Isso. Aí o terapeuta acaba tendo 2 sessões ao invés das 5 do TCCG e acaba conseguindo atender 3 vezes mais pessoas. O horário que ele interage no grupo, a gente até combinou com as terapeutas de ser um horário fixo, para que ele não precise demandar muito tempo, 24 horas para o grupo de mensais, então isso foi acordado no início, para que não tivesse uma quebra de expectativa com os pacientes em relação ao terapeuta, mas o próprio grupo ele ia se autorregulando mesmo sem o terapeuta, então tinham pessoas que enviavam coisas e o outro comentava. Tem até umas experiências legais que eu vou mostrar no final sobre esse feedback de como foram os grupos. Aqui foi o material, só para vocês terem... Oi? Desculpa, uma dúvida. Sobre esse grupo de e-mail, existia, assim, era um e-mail bem informal, assim, tipo da instituição, ou tinha um terapeuta ali que se apresentava, que tinha formação e tudo? Tipo, era uma pessoa que estava por trás desse e-mail que enviava... Tinha o nome de uma pessoa, na verdade é a Larissa, ela ficou como responsável... Era eu e a Larissa que respondíamos os e-mails, então eles sabiam que a gente era parte da equipe do iPsico, mas a gente se apresenta, eram e-mails mais padrões, até porque o número de pessoas, até agora foram 290 pessoas, no final tem o número mais ou menos que receberam a intervenção por e-mail, então a ideia era de ser algo mais a larga escala mesmo, então não era tão formal, mas era um e-mail bem padrãozão, do tipo, olha, bom dia, você está chegando na segunda semana do iPsico. Então, a linguagem tentava ser mais acolhedora, mas não chegava a ter a eles conhecerem o terapeuta, a formar o vínculo. Era mais uma coisa de, quando eles precisavam, alguma emergência, eles informavam por e-mail, a gente às vezes até encaminhava para o atendimento psiquiátrico, mas não chegava a ser algo de ter um grande feedback, assim, de ter um laço terapêutico, uma relação terapêutica muito bem constituída, que foi diferente das outras 2 intervenções, que apesar de estar mais distante, por exemplo, o iPsico tinha essa relação terapêutica. Entendi. Mas vocês tiveram cuidado de o e-mail não parecer sido feito por um robô, assim, né? Sim. Não, se eles respondiam o e-mail, a gente sempre respondia de volta. Legal. Então, eles sabiam que tinha uma pessoa lá, que não era só robô. O e-mail, assim, de envio do material, aí tinha bem cara de robô, porque nem tinha como a gente enviar para todo mundo individualmente. Então, saía assim, bom dia, fulano. Aí, as instruções da semana e boa semana. Então, esse era bem robô, assim. Mas depois, se eles enviavam a tarefa, por exemplo, escrevi meus pensamentos automáticos da semana, eles enviavam, aí a Larissa ou eu, a gente dava uma olhada, dava um feedback para eles. Então, tinha uma parte mais humana ali, mas não chegava, eles não sabiam o nosso rosto, por exemplo, não sabiam muito mais coisa, era algo mais um feedback pontual. Tá, legal, obrigado. Imagina. Aqui foi o material do iPsico. O material gráfico foi uma apresentação de slide que a gente colocou em PDF para eles visualizarem melhor, mas que tinham 5 semanas, eles tinham materiais que eles mesmos poderiam preencher dentro do... Eles poderiam imprimir e preencher ou fazer no caderno deles, mas que tinha um modelo de como preencher, por exemplo, aqui o registro de pensamentos diários. Tinha psicoeducação, então como acontece o adoecimento psíquico, estratégias de como criar uma rotina mais cheia de fatores protetores, então tinha um conteúdo de psicoeducação, tinham vídeos em que era explicado esse conteúdo, então foi mais ou menos isso, a gente fez super corrido no meio do Covid, mas acho que ficou bom, os pacientes de forma geral deram um bom feedback. A gente escolheu
utilizar a plataforma do Google Meet, porque era que mais facilmente, a gente testou várias, parecia que era que mais facilmente os pacientes iam conseguir usar, dado que a nossa população, ela tem uma quantidade grande de idosos, e o WhatsApp, que também seria algo mais comum, e ambos, dentro do que a gente tinha disponível, preservavam bem a privacidade. Então, a gente usou essas duas plataformas. Aqui acho que não vai caber ler todos os pontos ou ver tudo, mas de uma forma geral eram 5 semanas em que tinha o conteúdo de PDF, o conteúdo de vídeo e a tarefa da semana. Eles sempre tinham uma tarefa para fazer, que era ou discutir no fórum, no grupo da terapia, alguns temas, ou preencher alguma coisa, como registro de pensamentos, tentar fazer alguma técnica de relaxamento que foi apresentada. Então, sempre tinha a tarefa de cada semana, e cada semana tinha um tema. Então, a primeira semana era mais psicoeducação e hábitos saudáveis, a segunda semana, conceitos básicos da TCC, terceira semana, manejo emocional, quarta semana, distorções cognitivas, ativação comportamental e debate socrático, e quinta semana, manejo sobre situações que a gente não pode controlar. Então, a gente falava um pouco de situação socioeconômica, luto, saúde, e orientações de prevenção de recaída, já que era a última semana do programa. Então, foi um programa bem breve, mas que tentou abarcar tudo isso. A gente se baseou até em alguns outros modelos que também estavam sendo usados, na verdade, que não foram... Tinham modelos anteriores que foram usados com programas parecidos, e aí quando a gente terminou esse programa aqui, a gente foi ver que um outro grupo tinha criado um programa também, nossos itens batiam bastante, a gente viu que a gente estava indo num caminho bom. Então esse que foi a programação da intervenção. Os questionários são os próprios questionários do ELSA Covid, a gente vai utilizar alguns dados coletados nas ondas do ELSA Covid. Para a intervenção, a gente também aplicou o DAS, como eu falei no começo, semanalmente. O Gustavo, aluno de C, aplicou um questionário de satisfação ao final do programa, ao final da quinta semana. Alguns comentários desse questionário eu coloquei no final, se der tempo eu dou uma mostrada. E pedi que os terapeutas anotassem algumas variáveis sobre aderência, interação no grupo, para poder controlar isso depois também quando a gente avaliar os dados. Ainda dentro de metodologia, aqui vem a parte da extração dos dados abertos. Então, os dados abertos eles vão ser extraídos, os indicativos de saúde mental do DataSUS, esses 2 primeiros itens, então, principalmente referente a dados de internação psiquiátrica, o primeiro item, e o segundo de estatísticas em relação à lesão autoinduzida ou ao suicídio. E dados da Anvisa, também de prescrição de psicotrópicos, vão ser extraídos. Outros dados abertos, CETESB, Secretaria de Segurança do Estado, Secretaria do Meio Ambiente, IBGE, e dados de redes sociais, Trend Topic do Twitter e Google Trends. Eles têm plataformas para fornecer esse tipo de informação. As análises estatísticas, além das análises mais frequentes, mais tradicionais, da estatística descritiva e de testes de hipótese, como a nova, a gente optou por incluir o Machine Learning como uma forma de tentar lidar com esse caráter multifatorial do adoecimento psíquico e do funcionamento da saúde mental. Então, o Machine Learning, basicamente, ele tem técnicas tanto não supervisionadas quanto supervisionadas. As supervisionadas você pode ter uma hipótese a priori, as não supervisionadas você nem necessita ter uma hipótese a priori. Existem formas de combinar esses 2 tipos de estratégias para tentar que o próprio programa aprenda com os bancos de dados, inclusive bancos de dados grandes, que é a nossa ideia, para tentar gerar modelos cada vez mais acurados e que podem ser retroalimentados com novos dados, para tentar prever com uma acurácia um pouco maior a variação desses itens, os grupos de risco, ou com uma precisão um pouco maior, como que cada fator acaba influenciando nos indicativos de saúde mental ou quais são as pessoas mais vulneráveis. Aqui tem algumas, eu peguei essa imagem na internet com algumas aplicações do Machine Learning, eu circulei as que a gente vai tentar incluir nesse projeto, então a identificação do risco, de pacientes de risco, a análise dos dados na parte do clinical trial do iPsico com o grupo controle, ou com TCCG, e a predição de momentos de muita demanda ou de aumento o sistema de saúde consegue se preparar muito melhor se a gente estiver mais preparado para esses momentos de aumento da demanda. Então, isso dá tempo para que a gente se prepare melhor. Aqui são os resultados preliminares, eu nem sei que horas são para eu dar uma corridinha, se for.
Esses resultados primeiros, eles são preliminares, ainda não foram feitas análises mais aprofundadas mesmo, os dados estão começando, o banco de dados a gente está começando a organizar agora, mas primeiro de uma forma qualitativa, tiveram alguns comentários tanto positivos quanto os negativos naquela pesquisa de satisfação dos próprios pacientes. Então eu queria trazer, eu vou dar uma passada geral nesses dados, mas a gente teve várias histórias legais, tinha uma senhorinha que estava sozinha durante o Covid, que agradeceu muito por estar no grupo, porque aquilo fez muito bem para ela, não tinha ninguém com quem ela conversar, teve vários grupos, claro que um grupo ou outro acaba não se constituindo tão bem, é natural, mas a grande maioria dos grupos teve uma interação muito boa entre eles, e alguns até continuaram depois. Por exemplo, esse primeiro relato é de um desses grupos que continuou depois. A paciente gostou muito, ou o paciente gostou muito da intervenção, e o grupo que eles formaram no WhatsApp, eles pediram para que continuasse, porque eles iam fazer um grupo só sobre filmes, e aí eles resolveram que ia virar um grupo de debate sobre filmes. A terapeuta foi orientada a falar, olha, eu não sou mais a terapeuta do grupo, então eu vou me retirar, mas se vocês quiserem, vocês podem ficar. O grupo decidiu ficar, e até hoje eles têm esse grupo de WhatsApp. Então teve feedback positivos, né, sobre a intervenção, um feedback um pouquinho maior aqui de baixo, o penúltimo, ela falou que deu um novo sentido para a vida dela na pandemia, e que agora ela tá um pouco mais tranquila, ela não fica se esforçando para pegar o vento, então foram feedbacks bem legais. Aqui só mais alguns desses positivos. Consegui arrumar meu problema do sono, estou conseguindo manter o acordar cedo e dormir bem à noite. Tinha um item de higiene no sono dentro das instruções. Outra pessoa que pediu para fazer todos os semestres, independentes da pandemia. Outro que gostou muito da terapeuta e do grupo, que se sentiu acolhida. Tiveram também alguns negativos. Então, por exemplo, falou que queria mais contato mais próximo com o terapeuta, que sentia isso. Outra que o material tinha muita coisa, que ela queria que durasse mais tempo e que o material fosse passado a cada 15 dias. E ela queria uma intervenção mais longa. E o outro item que não se sentiu tão à vontade no grupo, já estava fragilizado e aí aquilo continuou, só o grupo não adiantou muito, não ajudou tanto. No total, assim, entre as pessoas que preencheram o item, dê a sua sugestão, o seu feedback, a sua opinião sobre o programa, dos que preencheram, 13% foram com alguma crítica. Quando eu digo negativo, às vezes é como esse do meio, então elogiou algumas coisas, mas tinha alguma crítica. E 87% ficou no neutro, então alguma coisa do tipo, enfim, neutro ou positivo, assim, algo que não tinha crítica. Algum comentário que não foi relacionado com nenhum feedback em relação a arrumar alguma coisa, não ter gostado de alguma coisa. Aqui foram análises bem descritivas, bem iniciais mesmo, só para dar uma olhada na amostra, que ainda foi sobre a amostra sem randomização. Então, lá no começo, quando a nossa estratégia de recrutamento estava que as pacientes leves recebiam a IPSICO, a gente acabou tendo um grupo de pacientes que recebeu o IPSICO, um grupo grande, mas que não foi randomizado. Então, essas análises não são randomizadas, não tem tanto uma validade de um clinical trial randomizado mesmo, mas só de um caráter mais exploratório, só para mostrar para vocês. De fato, o grupo que quis intervenção estava um pouco pior em relação à saúde, ao diagnóstico psiquiátrico, foi mais frequente, tinham mais pessoas com diagnóstico psiquiátrico entre quem se interessou pela intervenção, e tinha mais preocupação sobre a renda familiar. Sobre o DAS, que a gente mensurou, aqui eu chamei de DAS-A, o DAS da ansiedade, o DAS-E, o DAS do score do estresse, e o DAS-D, o DAS do score da depressão. E esses 3 itens em negrito são a diferença. Então, quanto modificou do começo do programa até o final do programa. Os pacientes que participaram do programa caíram mais a saúde mental, mas se a gente olhar os scores iniciais deles de saúde mental, eles estavam piores a priori, então pode ser uma volta à média. Então isso não dá para a gente considerar ainda como algo significativo, mas é legal observar que isso aconteceu. Aqui só os gráficos para ter uma ideia do como que ficou, para visualmente ver a diferença entre o DAS inicial e o final do grupo IPSICO e do grupo controle. Então o grupo IPSICO estava maior, os scores foram mais altos inicialmente, eles estavam piores de saúde mental, e depois eles caíram um pouquinho,
dá para ver que a média ainda não chegou na média de quem não quis intervenção, mas caiu. Então, isso foi um ponto legal de observar. Hoje, a gente já entrou em contato com 1.580 pacientes daquele grupo dos participantes do Elsa Covid. 1.600 não quiseram, negaram a ser convidados, falaram que queriam a intervenção, mas quando descobriram que não seria uma intervenção 1 a 1, não quiseram, ou por conta de horário, ou por conta, cada um pelo seu motivo, porque a gente também não tinha uma disponibilidade de horários que abarcavam todos os horários possíveis por semana. Então, bastante gente acabou não batendo os horários, a gente está até tentando repescar essas pessoas, mas até agora 1.060 pessoas negaram. Do grupo iPsico e do TCCG, 20 pessoas do iPsico e 35 do TCCG negaram depois de terem aceito o convite inicial, também por questão de horário. Hoje, dentro dos randomizados, então, dentro dos pacientes, já depois daquela novo modelo de recrutamento que foram randomizados entre o iPsico e o TCCG, a gente tem 45 pacientes que já terminaram o iPsico e 48 TCCG. Antes da randomização, a gente tinha 81 pacientes que fizeram o iPsico, que foi naquele primeiro modelo de recrutamento. E grupo de meio, 291 participantes já passaram por ele. Também tem a pesquisa de satisfação, a gente ainda não analisou os dados, mas para a intervenção de meio a gente também vai enviar. E a gente tá para formar novos grupos, então tem cerca de 65 pacientes para serem convidados, para serem randomizados entre o iPsico e o TCCG. Então é nesse ponto que a gente está hoje. E é isso. Marina, e dropout teve? Oi? Dropout teve? Da pesquisa? Teve. Teve. Do iPsico ou da América de Grupo? Teve dropout, sim. Eu tô sem o número aqui, eu devia ter posto, esqueci de pôr. Mas teve sim, depois eu posso passar lá no grupo de WhatsApp, mas não foi um número relevante de dropout, assim. Em geral, os pacientes, eles desistiam antes de começar. Depois que eles começaram, foi no máximo, assim, uns 2 por grupo, 3 por grupo que desistiram no meio do caminho. Teve um grupo ou outro que teve um pouquinho mais. O seu lá teve um pouquinho mais, não teve? Oi, Má. Você lembra quantos que foram os dropouts do seu grupo, certinho? Que eu lembro que a maioria ficou entre uns 2 dropouts depois que começou. Depois eu trago o número exato, mas foi mais ou menos isso. Então... Teve mais para o grupo de terapia de grupo, por exemplo? Porque não, tá bem próximo. O também, assim, o paciente teria dropout se ele saísse do grupo só, né? Do grupo isso. O número de a aderência dos dois está bem próximo. Eu tinha calculado esse valor, não tinha diferença. É que eu não tô achando onde que eu calculei o valor para mostrar para vocês, mas eu calculei, não tinha diferença entre os dois grupos, entre o grau de aderência. Mas a resistência antes teve maior para o grupo de terapia de grupo, né? Foi, mas é que tinha uma questão, que é a questão do horário. A terapia de grupo era sempre no mesmo horário. E aí os participantes, eles não tinham, às vezes, essa disponibilidade de aparecer sempre no mesmo horário. Como o iPsico tinha a sessão inicial, mas era só uma vez, e aí depois no mês seguinte que ia ter de novo, as pessoas conseguiam flexibilizar. Mas a gente percebeu muita gente desistindo do TCCG por conta do horário, assim, porque a gente acaba definindo um horário, convidando a pessoa, e às vezes a pessoa está trabalhando, não dá para encaixar no horário mesmo. Oi, Má. Oi, Lá. Valeu pela apresentação. Achei, na verdade, eu nem sabia que você ia fazer análise de machine learning. Achei bem, bem legal. Eu acho que você vai conseguir achar uns preditores bem interessantes aí, coisa que deve ter, mas deve ter bem pouco ainda na literatura, né? Ainda mais com o Covid aí, né? Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uhum. Acabaram me ligando no meio da sua apresentação e eu acabei perdendo alguns dados da sua apresentação. Você falou que você vai fazer análise antes e depois de pacientes antes da Covid, durante a Covid, depois da Covid. Você tem esses dados do antes? Então, eu já estava coletando para outro projeto alguns dados, mas esses dados do antes, assim, no caso do Elsa Covid são as outras ondas, mas no caso governamental, são os dados do DataSUS. Então, a gente tem os índices de internações hospitalares, o de suicídio. Então, dá para tentar fazer
uma média histórica, de como eles se comportavam e como que estão se comportando durante o Covid. Então, como que o impacto do fator Covid, o que aconteceu, né, com a chegada do Covid. Mas isso, calma, isso dentro da amostra do ELSA? Não, isso na amostra dos dados públicos. No ELSA seriam as outras ondas. Aí, mas aí as outras ondas têm avaliação psiquiátrica? Tem o CISR. Tem o CISR, é verdade, por isso que vocês incluíram o CISR, inclusive, nessa, né? É verdade. Uma coisa que eu sempre me perguntei, sempre vou ficar perguntando sobre o estudo do Covid do ELSA. Como que vocês vão justificar a limitação da amostra? Porque, é uma amostra privilegiada, né? É uma amostra que ela não sofreu as consequências. É uma amostra mais velha, né? São de pessoas mais velhas, financeiramente mais estáveis, não só por serem mais velhas, mas também por terem um aparato aí de um órgão público, né? Que não está sofrendo aí possíveis demissões. Eles não estão, de alguma forma, muitas pessoas são concursadas, etc. e tal. Isso acaba diretamente impactando a qualidade de vida, por exemplo, em sujeitos que sofreram muito isso, né, na pandemia, que foram demitidos e que, de alguma forma, a questão financeira teve esse impacto. Isso daí não acaba sendo uma limitação bastante importante do projeto? Pode ser uma limitação, mas ao mesmo tempo acaba sendo um grupo de comparação para os outros estudos que tem feito com, sei lá, com uma amostra um pouco mais dinâmica, assim. Acho que eram dados que não davam para serem descartados durante o Covid, já que a gente podia usar tudo isso, mas é uma coisa para se analisar com essa correção, assim, sabendo de onde a gente parte, sabendo quais são os grupos de risco. De repente vai ser uma análise de um grupo específico que não está tanto dentro do grupo de risco, assim. E aí entender porque então os resultados podem ter sido diferentes de outros que pegaram pacientes de uma forma geral, incluindo o grupo de risco. Você acha que vai dar, então, para comparar com com outros projetos durante a Covid? Não dá para comparar assim num rigor, como se fossem exatamente as mesmas medidas, a mesma forma de coletar, mas eu acho que dá para comparar com outros resultados de outros lugares e tentar analisar a partir disso, assim, já que a gente tem essa amostra, faz um estudo exploratório em cima dessa amostra, pegar o que faz sentido com os estudos de outros lugares, mas eu acho que não tem como desenviesar, né? Dá para corrigir, mas como a nossa amostra, a maior parte é com essa característica, dá até para estudar justamente essa característica, de repente, pessoas que tinham a renda garantida durante o Covid. Sim, sim. De repente, comparar qualitativamente, né, com outras análises, é isso que você está falando, né? Ou não? Já que a amostra tem a característica já para esse lado, usar essa característica como, olha, então esses dados vêm daqui, é por isso que eles podem ou não ser diferentes de dados que vêm de outro lugar. Sim, tem razão. Legal, Má, parabéns aí, e não sei se você manja já de Machine Learning, mas acho que vai ser um trabalhão, hein? Você já manja? Estou no processo. Eu já fiz cursos mais básicos, estou rodando algumas coisas, estou olhando umas coisas no Kaggle, que é um portal que tem tipo uns desafios de Machine Learning, mas é divertido, assim, dá para ir pegando algumas coisas. Legal, parabéns, viu? Verdade, Marina, parabéns aí pela apresentação. Eu fiquei Obrigada. curioso também para, de repente, ver um pedaço dos vídeos aí. Eu posso mandar os vídeos, sim. Assim, foram gravados no meio do Covid, com o meu cachorro latindo e com o carro do ovo passando, mas assim, dentro do que foi possível, tá? Acho que funcionou, assim, mas depois eu passo, eu acho que já estava até lá no grupo de WhatsApp do Elsa, mas eu vou passar de novo, aí se quem quiser ver, aí tem um material em PDF, tem os vídeos. E como está a ideia de Oi? o iPsico, virar um programa depois? A gente estava com essa ideia, mas como acabou sendo tudo muito corrido, a gente nem pensou ainda como fazer isso na prática mesmo. Mas, sei lá, de repente até virar um app, alguma coisa assim, não sei. Talvez fosse algo para o futuro. É verdade. Legal, mas acho que é interessante, o programa é interessante.
Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Tamires elogiando. Parabéns, Marina. Muito legal o seu projeto. Desejo sucesso aí. Obrigada. Antes só de terminar, eu queria agradecer as meninas que estão participando do iPsico. Aqui tem a Laís, a Cris, a Amanda, que participou no comecinho. Elas são terapeutas participaram da escrita do material e da aplicação, então sem elas não seria possível, então queria agradecer. Eu não fiz nada, eu abandonei vocês no meio do rolê, na verdade. Você foi terapeuta de um grupo, já. Eu já ia falar, eu abandonei vocês depois, assim, não, eu falei, caramba! O que é isso, Marina? Mas você está de parabéns pelo projeto, pela iniciativa, acho que é um projeto né, desde o início, assim, eu acompanhei aí o desenvolvimento dele no comecinho, e muito, muito bom, fantástico, você está de parabéns. Falando nisso, uma pergunta, quando que tá para terminar? Você vai terminar assim que o Elsa acabar? Ou eu digo assim, a coleta termina ali? E depois você tem mais, vai ficar o quê? Mais 1, 2 anos correndo essa análise? Tem a bolsa, teoricamente, saiu para 20 meses. Infelizmente, foram comidos 4 meses por burocracia, assim, que demorou para ir. E nessa coisa da FAPESP, eles não deixaram começar depois do projeto principal, e eu tenho que acabar junto. Então, acabou que vai durar 20 meses, teoricamente, tudo isso. Então, a partir de outubro, mais 20 meses. Entendi. Bom, se precisar de ajuda, chama nós aí, porque pode deixar. Machine Learning. Sim, por favor, chama a gente. Eu também estou aqui disponível, viu, Márcia? Super mega disponível. Obrigada por essas ajudas aí, vou chamar sim. Também estou disponível, Marina. Obrigada, Tamires. Obrigada pela ajuda, pelas documentações do pós-doc. A Tamires me deu umas dicas. Imagina. Beleza. Valeu, Mar. Bom, pessoal, um abraço. Obrigada, Pedro. Obrigada, Marina. Até logo. Valeu, gente. Até 15 dias. Até mais. Tchau. Pedro, 15 dias é a Tamires? 15 dias é a Tamires. Sim. Não, você é mais pra frente. Beleza. Tá? Eu te passei a data. Posso apresentar outro projeto? Quer apresentar outra coisa no lugar da revisão? Eu vou pensar. Pode, velho. O que você quer apresentar? É que eu tenho uma outra meta-análise saindo de efeito placebo de TDCS. Rapaz, meta-análise que não acaba mais. Uai, pode ser, você que manda. Tá bom, eu vou ver aqui, depois eu te falo. Agora que só tem os 3, Laís, parabéns. Obrigado, Ísio. Que fofo. Obrigadão mesmo. Quantos anos, Laís? 22. Caraca. É mentira. Alô, cadê? Fala, Laís, a gente está ouvindo. Vocês estão? É que travou para mim. Estou fazendo 29. Tá, 29. Tá nova. Tô me sentindo Você acreditou mesmo que era 22? Aham. Eu também. Viu? Você tá bem. Pois é, tá bem. Só marcas de expressão. Então tá, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. abração. Valeu. Um abraço. Tchau.